Olá a todos, estou aqui para fazer um vídeo explicando por que eu já não sou mais protestante evangélico e provavelmente se você conhece um pouquinho mais sobre cristianismo, você viu que esse canal é sobre fé ortodoxa. Então eu vou dizer um pouquinho da minha história do porquê eu já não sou mais protestante e evangélico. Eu nasci num lar evangélico, fui criado evangélico a minha vida toda, e na minha adolescência, durante a pandemia, eu decidi ler toda a Bíblia. Então eu li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Claro, eu não li numa ordem contínua, começando por Gênesis e terminando em Apocalipse. Eu usei um plano de estudos que tinha online e, por fim, um pouco mais de um ano depois, eu terminei de fazer toda a leitura da Bíblia. O problema é que no final eu não estava convencido sobre a fé cristã. Na verdade, ler a Bíblia fez a minha fé se tornar mais fraca. E não porque a Bíblia é um livro ruim, de forma alguma. A Bíblia por si só não pode ser suficiente. E naquela época eu não tinha entendido dessa maneira. Eu tinha entendido como Deus é um cara mau, é algo ruim, que fez tantas coisas, matou tanta gente e pregou tantas coisas e mandou o próprio filho para a morte. E eu não tinha entendido a mensagem. Alguns anos depois, eu eventualmente aceitei o fato de que talvez eu só estivesse numa fase ruim da vida, ou que eu tivesse interpretado errado, e acabei entrando e virando membro de uma igreja evangélica, que era a igreja que eu e minha família frequentávamos. Só que um pouco menos de um ano depois de eu entrar para essa igreja como membro mesmo, eu comecei a questionar algumas coisas que me levaram a sair da igreja evangélica e, ao mesmo tempo, comecei a entender um pouco mais sobre o cristianismo oriental. E nessa época eu conheci então a igreja ortodoxa através de muitos conteúdos em inglês, já que em português não tem muita coisa e ainda não tem. Então eu comecei a pesquisar sobre a igreja ortodoxa, visitei uma igreja ortodoxa eu mesmo presencialmente, gostei muito daquilo que vi e já há alguns meses eu sou então batizado e crismado, recebido na igreja ortodoxa através do Patriarcado Ecumênico de Constantinopla, mas que faz parte aí da grande comunhão das igrejas ortodoxas. Porém, esse vídeo hoje é mais para falar o porquê de eu não ser mais evangélico. E eu vou usar como maior fonte uma Bíblia evangélica. Eu não tenho nenhuma Bíblia que não seja protestante física, só online. Então, eu vou usar a própria Bíblia evangélica para citar alguns pontos que mais me chamam a atenção e que colocam um alerta na nossa cabeça para a gente ficar bem de olho naquilo que a gente considera como cristianismo, tá certo? Então, o primeiro versículo que eu gostaria de trazer é no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Vai dizer assim na minha Bíblia, Almeida Revista e Corrigida: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então, aqui ele está dizendo que muitas pessoas até expulsarão demônio e pregarão a palavra de Deus em todos os lugares. Porém, o que Jesus vai dizer para essas pessoas? Então lhes direi abertamente: nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, saiam de perto de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ou seja, aqui já é um alerta muito grande de que terão pessoas que, em nome de Jesus, expulsarão demônios e farão grandes milagres. Por si só, já é suficiente para ser bem cético quanto a muitas igrejas evangélicas. A quantidade de igrejas evangélicas que hoje expulsam demônios quase todos os domingos nos seus cultos e até durante a semana é enorme. E muita gente usa isso para justificar a própria fé, de que olha como ele é um varão valoroso de Deus que está expulsando demônios. Já estava ali, claro. Cristo já deixou esse recado dizendo que isso não era suficiente para provar a fé. E aí tem outros versículos que também vão apoiar essa ideia. Temos agora, por exemplo, no livro de Mateus 13, versículo 38 e 39, o seguinte: Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Queremos ver algum sinal de que você realmente é Deus, de que você realmente carrega o divino junto contigo. E o que ele responde a eles é o seguinte: a geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Aí ele diz a passagem do profeta Jonas, que ficou 3 dias na barriga de uma baleia e tudo. Além de que expulsar demônios e só pregar a palavra de Deus não é suficiente para dizer que alguém realmente está com Cristo, grandes sinais
é um sinal de fraqueza espiritual. Aquele que pede sinais para confirmar a sua fé é fraco espiritualmente, tem uma fraqueza espiritual. E aí aqui vai dizer, a geração má e adúltera pede um sinal. A geração má e adúltera. Ou seja, a parte do mundo, da sociedade que é má e adúltera, pede sinais de Deus. Quer ver grandes sinais, quer ver grandes milagres acontecer, quer ver gente sendo expulsa de demônios durante o domingo, quer ver gente paralítico andando todo domingo, pede sinais. Mas isso não é suficiente para provar a sua fé. Pelo contrário, Deus vai te chamar de mau e adúltero. Tem mais passagens que vão confirmar ainda mais do que eu estou falando. Temos agora no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 21 ao 23. Vai dizer o seguinte: E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis ali o Cristo, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo isso. Ou seja, de novo, o próprio Cristo vai dizer, cuidado, toma cuidado onde você vai, toma cuidado onde as pessoas dizem que Cristo está ali. Porque todas as igrejas evangélicas vão dizer que estão com Cristo, é porque se tem 3 reunidos em nome de Cristo, aqui Cristo está. E não é bem assim, na verdade. Toma cuidado porque vários falsos profetas se levantarão. Ou seja, vários profetas vão se levantar e vão ensinar coisas que não são cristãs. Às vezes ensinando várias coisas cristãs misturadas com heresias, como algum versículo que eu vou mostrar mais à frente também vai falar, mas não é de Cristo. Não é suficiente para ser de Cristo. E aí, no meio das minhas pesquisas, eu vejo quanto está claro, tanto na Bíblia quanto na tradição cristã, de que a Santa Ceia, pão e vinho, comunhão, eucaristia, chame do que quiser, tem vários nomes, mas partir o pão e beber o cálice não é algo simbólico. E a maioria das igrejas evangélicas, principalmente as mais recentes, vão tratar somente como simbólico. Ou no máximo algo que seja uma obrigação dentro da igreja, porque está na Bíblia. Mas não trata da maneira que ela é, da importância que isso é. E está bem claro na Bíblia de que a Eucaristia, ou a comunhão, ou a Santa Ceia, ela não é simbólica, ela é de fato o corpo e o sangue de Cristo. E aqui está muito claro. Vamos, por exemplo, ler agora no livro de João, capítulo 6, versículos 50 ao 58. Acompanha. É Cristo falando. Este é o pão que desce do céu, para que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão. Cristo é o pão. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. É preciso comer desse pão para viver para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele dá a própria carne para que a gente viva. Quem come, vive. É preciso comer para viver. E aí, disputavam entre si os judeus, dizendo, como nos pode dar o Cristo, a sua carne para comer? Então, já naquela época, as pessoas já tinham essa ideia de que, peraí, eu sou canibal, eu vou comer a carne de Cristo? Como assim? Isso não tem cabimento, isso é loucura. E é o pensamento que muitas igrejas evangélicas mantêm hoje, de que aquilo é simbólico, é só pão e vinho, ou melhor, suco de uva, na maioria dos casos. Então, é puramente simbólico. Não é nada de Cristo ali, não é carne de Cristo, não é sangue de Cristo, é só simbólico. E aí Jesus responde a esse povo que pensa dessa maneira. Ele vai dizer então, na verdade, eu vos digo que, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis vidas em vocês mesmos. Ou seja, ele não concorda com essas pessoas que dizem, como assim vou comer carne de Cristo ou beber o sangue de Cristo? Isso é loucura. Ele não concorda com essa ideia. Ele vai falar que você vai comer a carne e o sangue de Cristo sim. E se você não comer, você vai morrer. Você precisa disso para viver. É necessário para a vida que você coma a carne e beba o sangue de Cristo. Se você não consegue fazer isso, se você não faz isso, é a morte que te espera. E é Cristo falando aqui, não é um apóstolo, é o próprio Cristo afirmando isso. E continua, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Está escrito, é Cristo falando. É uma Bíblia protestante, não é uma Bíblia católica. É a Bíblia protestante mais usada do Brasil, a versão Almeida. Vai dizer,
Porque verdadeiramente é comida a minha carne. E verdadeiramente é bebido o meu sangue. E ele continua batendo na mesma tecla. Cristo continua batendo na mesma tecla. Não acabou. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ou seja, Cristo habita em ti. A Santíssima Trindade habita em ti. Se você come a carne e bebe o sangue. Ponto. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, sim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Cristo sustenta e você pode viver de Cristo comendo a carne e bebendo o sangue. Essa é a parte mais importante, a parte mais central. E aí, as igrejas evangélicas fizeram isso ser secundário. Elas fazem isso uma vez por mês, aquelas que fazem. E aí fazem com um suco tangue de uva e biscoito creme cracker. Ou um pãozinho de forma. Não, não é simbólico, não é qualquer coisa. É requisito para você viver a vida em Cristo, aqui e depois. Então, essa distorção daquilo que é o ensinamento de Cristo e dos seus apóstolos e aquilo que é praticado hoje pela igreja, pelas igrejas evangélicas na sua maioria, me faz ter clareza de que não é, de fato, a igreja da maneira que Cristo estabeleceu. Não é. Porque não segue o preceito básico tão antigo que foi falado pelo próprio Cristo. Porque muito se argumenta de que as igrejas, depois dos séculos, inventaram um monte de coisas que não existem na palavra de Cristo, que não é fruto do Evangelho. Mas isso não é um caso. Está escrito e Cristo falou e ele passou 8 versículos batendo na mesma tecla. Isso só nessa parte da Bíblia. Tem outros livros que ele vai falar a mesma coisa. Apóstolos diferentes, evangelistas diferentes escrevendo a mesma coisa. Pessoas que escreveram cartas, epístolas, textos fora da Bíblia, na mesma época, escrevendo a mesma coisa. Nos juntamos todos os domingos para partir o pão. Porque esse é o foco, esse é o principal. A parte mais importante da vida de um cristão, na sua rotina semanal, é ir à igreja e partir o pão com seus irmãos em Cristo. E não é qualquer pão, é Cristo. É carne e sangue de Cristo. E é por isso que eu não consigo ir para uma igreja evangélica, porque lá não é o foco. O foco dentro da igreja evangélica é a palavra. É o momento que o pastor pega o microfone e fala. Eu não estou lá pela ênfase no pastor. Eu não posso ir na igreja pensando se o pastor fala mais bonito, se o outro pastor fala mais legal. Não posso. Porque o foco de estar na igreja é partir o pão e beber do cálice. Ponto. Esse é o principal. É Cristo. Não é o homem que está ali pregando, mas Cristo. E essa é a parte fundamental. Isso é conceito básico em todas as igrejas que estão apostólicas. E quais são as igrejas apostólicas? Aquelas que eu consigo contar todos os seus bispos de hoje até algum apóstolo. Se eu for numa igreja de Antioquia, por exemplo, a igreja grega antioquina que fica lá na Síria, hoje ela tem o bispo João, que é chamado também de patriarca João. Eu consigo contar todos os bispos antes dele até o apóstolo Pedro. Todos, eu tenho o nome de todos registrados numa lista. Assim como qualquer outra igreja que seja apostólica, eu tenho essa linha. Todas as igrejas que são consideradas apostólicas, que existem desde o tempo dos apóstolos, todas elas praticam da mesma maneira. Elas vão dizer: pão, vinho, é carne e sangue de Cristo verdadeiramente. Não há exceção. Todas elas que existem desde o tempo dos apostólicos acreditam na mesma coisa. Igrejas que são tão distantes que numa época que não tinha telefone, que não tinha serviço de correio acessível, que não tinha e-mail, que não tinha rede social, todas elas seguiram a mesma ideia. Por quê? Porque era a ideia que Cristo ensinou aos seus apóstolos. E os seus apóstolos ensinaram da maneira correta, porque eles estavam cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então é um conceito básico que existe em todas as igrejas, todas as igrejas apostólicas cristãs têm essa mesma ideia. Comunhão, pão e vinho são verdadeiramente carne e sangue de Cristo. E é muito importante frisar que essas igrejas elas têm uma tradição que foi passada oralmente. Existem muitas coisas que não foram passadas de maneira escrita, que não foram escritas pelos apóstolos e foram compiladas na Bíblia. Não foram. Tem muita coisa, muita coisa. Tanto que, o último versículo do livro de João, do nosso apóstolo João, ele vai dizer o quê? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuida que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Nem o mundo todo conseguiria escrever todos os feitos, todos os ensinamentos que Jesus passou. Eles escreveram um principal para explicar o que é o Evangelho. Porque a Bíblia não foi criada para ser toda a base da vida cristã. Ela foi criada, compilada, melhor dizendo, dentro de uma tradição que também tinha
tradição oral, tradição litúrgica, várias outras tradições que não são escritas. E é nesse contexto que ela se insere, uma complementando a outra. Só a Bíblia sozinha, ela não é suficiente. Tanto que você vê tantas igrejas que têm pensamentos, doutrinas tão diferentes e todas afirmam que, é só ler na Bíblia, tá ali escrito. Se é tão óbvio, por que então tantos pensamentos diferentes? Por que um presbiteriano, um testemunha de Jeová, um mórmon, um evangélico não denominacional, por que eles têm visões tão diferentes de cristianismo? Porque a Bíblia não é óbvia. A Bíblia não é 100% clara. E ela não foi feita para ser interpretada sozinha. Ela foi feita dentro de uma tradição do magistério da igreja. Além de tudo isso que eu já comentei, também tem mais alguma coisa que me incomoda sobre as igrejas evangélicas, que é o problema com o Cristo crucificado. Muitas delas têm quase um pavor, quase um medo da imagem de Cristo na cruz. Muitas das pessoas não gostam nem de ver aquelas imagens de um crucifixo com Cristo nele, porque diz que aquilo é absurdo. Elas quase sentem medo daquilo e você não vê isso em quase nenhuma igreja evangélica. Você vai ver só a cruz vazia, mas nunca com Cristo nela. Eles não gostam de usar isso. E aí tem uma passagem que me lembra muito esse medo, esse certo desconforto que esses evangélicos têm com a imagem do Cristo crucificado. Daí eu tenho aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 a 23, que vai dizer o seguinte: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Pregar é importante, mas o que é pregado? Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Ou seja, naquela época, o povo hebraico buscava então sinais. E Cristo já disse que sinais é o sinal de uma geração má e adúltera, referindo-se aos judeus, e que se aplica também a nós hoje em dia. E os gregos buscam sabedoria. Os gregos são mais filosóficos, eles queriam conhecimento acadêmico, teológico. Mas nós, os cristãos convertidos, pregamos a Cristo crucificado. Pregamos um Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ou seja, pregar um Cristo crucificado, falar assim, sim, meu Salvador é esse aqui que está na cruz. Ó. É loucura para aqueles que buscam sinais milagrosos e também loucura para aqueles que buscam razão, lógica, filosofia. Ou seja, já deixa claro aqui que desde o começo, Cristo crucificado era loucura para eles, que era loucura para todos os povos que estavam ali naquela região. Então, hoje, ainda assim, para muitas pessoas que se dizem até cristãs, um Cristo crucificado é loucura. Tem medo desse Cristo crucificado. Tem um certo pavor desse Cristo crucificado. Mas isso são sinais e frutos de alguém que não converteu o seu coração verdadeiramente a Cristo. Porque não pode ser loucura para ti ver o Cristo crucificado. Quando você olha para a imagem de Cristo crucificado, o que você tem que pensar é, sim, meu Salvador fez isso. Ele foi lá, ficou 3 dias ali, morto, e ressuscitou. Ele foi crucificado ali, por aqueles que se diziam os religiosos, por aqueles que o acusaram de forma errada. Meu Salvador estava na cruz. Então você olha para Cristo crucificado e você não acha loucura. Você não se incomoda, você se alegra e lembra, eu já tenho o perdão. Ele pagou ali. É só isso. E o fato de muitas igrejas evangélicas terem esse problema com Cristo crucificado me faz ter os 2 pés atrás em relação a elas. Me faz ficar preocupado. Porque se você se diz cristão e se incomoda com Cristo crucificado, talvez você não seja cristão. E aqui dentro do 1 Coríntios também tem mais um pouquinho falando sobre a questão da igreja. Muito se fala hoje da igreja invisível, de que magicamente todos nós estamos dentro de um corpo místico invisível que não existe no tempo e no espaço, e que todas as igrejas são parte de uma árvore de igrejas e que todas elas são parte da árvore da igreja de Cristo. Só que isso não reflete a imagem que era vista ali no começo dos tempos da igreja primitiva. Não era isso. As pessoas viam a igreja como algo uno, como algo junto, unânime, algo que seja realmente um coletivo mais unido debaixo de uma mesma fé e de uma mesma teologia. Aqui no 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14, vai dizer um pouquinho mais sobre isso. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Já aqui,
começa uma estrutura de igreja muito bem definida. Ou seja, não tem como ter várias igrejas que têm estruturas diferentes. Eu vou numa igreja luterana, tem uma estrutura eclesiástica, né, uma estrutura de clero, mas eu vou numa igreja denominacional e às vezes não tem nenhum pastor direito. Ou seja, aqui é um dos exemplos daquilo que já foi estabelecido que você não pode alterar. Aqui já diz que os que administram o que é sagrado são os sacerdotes, é a continuação da tribo de Levi, que eram os sacerdotes do Antigo Testamento, que agora passam a ser aqueles sacerdotes escolhidos então por Cristo e que vão ordenando novos sacerdotes de geração em geração. E aqui já diz, administram o que é sagrado. Não é qualquer um que administra o sagrado. Não é você que pode pegar uma Bíblia na mão, ir na sua garagem e abrir uma igreja. Não é assim que funciona. Existem aqueles que são escolhidos. No Antigo Testamento, eram escolhidos de acordo com a sua tribo, a tribo de Levi. Agora é pela imposição de mãos. A bênção de um bispo gera então um sacerdote. Existe uma estrutura eclesiástica clara e que muitas igrejas evangélicas não têm. E nessa mesma questão de que qualquer um não pode ser responsável por administrar aquilo que é sagrado, ou seja, o que hoje a gente chama de sacramentos, existe então restrições, existem regras que foram estabelecidas já naquela época para como as coisas funcionam. E aí, Paulo deixa já um alerta de que isso pode, claro, gerar pessoas que querem se passar por cima dessas regras e fazer as suas próprias coisas de forma independente, fora do contexto da igreja. Ele vai dizer aqui, então, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 a 15, o seguinte: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, pessoas que fazem a obra de maneira fraudulenta, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E é muito engraçado que eu vejo muitas igrejas evangélicas hoje que usam o título de apóstolo para se referir a alguns dos seus bispos ou pastores como apóstolos. Não tem. Os apóstolos são os de Cristo e pronto. Não existe outros apóstolos. E continua. E não é de admirar porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Se o próprio Satanás consegue se mudar a forma e se mostrar como um anjo de luz, então aqueles que estão junto com os demônios também conseguem fazer esse tipo de ação. Pessoas normais vão parecer homens de Cristo, mulheres de Cristo, mas estão longe do coração de Cristo. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Aí já dá um adendo que eu tenho com as igrejas evangélicas, que só a fé já te justifica. Fui ensinado antes de entrar na igreja evangélica de que você já está salvo se você crê em Jesus Cristo. Que as suas obras pouco importam na prática. Mas não é o que diz aqui. Eles serão julgados, o seu fim será conforme as suas obras, não só conforme a sua fé. Porque eles podem ser pessoas que de fato têm uma fé em Cristo, que acreditam que Cristo verdadeiramente morreu, foi ressuscitado e está nos céus. Só que eles não têm a obra cristã completa, porque estão longe e afastados da igreja estabelecida por Cristo. E as suas obras serão aquilo que Cristo irá usar para julgá-lo. As obras deles. Isso também vai estar no livro do Tiago, vai estar escrito lá também mais informação. Vamos ler. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 25 e 26, vai dizer o seguinte: e de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, a obra importa. E as igrejas evangélicas fizeram a obra não parecer importante. A fé sem obras é morta. As suas obras importam. Mas aí que está a questão. Porque na mentalidade evangélica, eu, como já fui alguém evangélico, sei dizer que para a comunidade evangélica, parece que somente as obras importam para aqueles que acreditam que as obras importam. O que eu quero dizer é o seguinte: tanto na Igreja Católica Romana, quanto na Igreja Ortodoxa, todas as igrejas apostólicas que existem, a crença é de que tanto a fé quanto as obras são coisas relacionadas. Você não consegue separar uma da outra. Ou seja, se você tem uma fé viva, as suas obras são um fruto dessa fé. Ou seja, se você não produz obras, você não tem fé. É uma coisa consequente da outra. Então, não é como se só a obra importasse. Não é como se eu fizesse muito o bem e fosse para o céu. Não. É sobre a fé e a obra estarem conectadas. Uma pessoa de grande fé produz obras magníficas. Uma pessoa sem fé não produz obra
Nenhuma. Então é esse o cerne da questão. Só que a ideia de sola fide, como é chamado no mundo protestante, que significa somente a fé, não faz parte daquilo que é conhecimento apostólico. Nenhuma igreja apostólica acredita nisso. Mesmo não estando em comunhão uma com a outra, dizendo que a outra está errada e que a outra não está no caminho correto, elas concordam nisso. Só a fé não justifica, porque a obra é fruto da fé. E a obra está associada à fé. Então você tem que ter fé e obra para ser justificado. E aí pode ser que você assistindo isso fique se pensando, tá, mas por que você cita tantas igrejas apostólicas? Como você sabe se talvez seja algum erro que foi compartilhado entre todas elas, como se fosse um telefone sem fio, né, de que as obras ou a tradição oral tenha sido corrompida ao longo do tempo? Como você pode ter essa certeza de que todas elas ou que nenhuma delas conseguiu manter a tradição oral? E aí é muito simples, porque já fazia parte do cristianismo e, inclusive, a Bíblia é fruto dessa tradição oral também. Porque Cristo não escreveu nada. São coisas que pessoas escreveram por eles e depois a igreja verificou se eram escritas reais ou não. Mas é muito importante, então, no livro 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Então, irmão, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Aqui já diz claro, você tem que se manter de igual maneira a sua fé naquilo que foi escrito por epístola, ou seja, quase todo o Novo Testamento é epístola, é carta, assim como você também tem que se manter firme naquilo que foi passado pelas palavras dos apóstolos, seja por palavra, seja por epístola, é isso que quer dizer. Mas como é que eu sei qual é a palavra passada pelos apóstolos? Você tem que ir na igreja dos apóstolos. É isso. Se você olhar as igrejas apostólicas, e repito, igreja apostólica é aquela que existe desde o tempo dos apóstolos, que não foi criada há 100 anos, há 300 anos, há 500 anos. Não, ela existe há 2000 anos. 2000 anos. Se você olhar todas essas igrejas, vai ver que 90% do que elas creem é igual. Você vai ter mudanças doutrinárias entre uma e elas, que é suficiente para causar uma divisão, mas de que a maioria daquilo que é prático, rotineiro, do dia a dia da fé cristã, é igual. Ou seja, é muito importante que seja mantida a tradição, tanto oral quanto a escrita. Porque aqui vai dizer muito claro, seja por epístola nossa, seja por palavra nossa. E você precisa buscar alguma dessas igrejas apostólicas para entender aquilo que é de fato praxe na tradição cristã. Então, de maneira igual, todas elas vão ter uma rotina cristã muito parecida. São orações que são feitas de forma parecida. É ir ao domingo, na liturgia ou na Santa Missa, partir o pão, onde a Eucaristia, o pão e o vinho é o foco, é a parte mais principal daquele momento ali. Não é a pregação de um homem, não é nada disso, é foco na Eucaristia. Ou seja, tudo isso foi mantido por tradição oral. Não teve desvio nesse sentido. Então, se você olha para essas igrejas apostólicas, você consegue ver a tradição deixada pelos apóstolos. Porque você pode ir na Etiópia, você pode ir em Roma, você pode ir em Moscou, você pode ir no Japão, e lá você vai ter a mesma ordem. Claro, culturas diferentes se expressaram de maneiras diferentes e tiveram ali inserção da sua própria cultura dentro daquele padrão. Mas no final, se você vê como as coisas funcionam, elas funcionam de maneira similar. Ou seja, porque foi aquilo deixado pelos apóstolos. Mas se você compara todas essas igrejas, a maneira que elas adoram a Deus e a maneira que as igrejas evangélicas protestantes adoram a Deus, não é igual. É muito longe uma coisa da outra. Talvez você consiga chegar um pouco mais próximo dentro de uma igreja luterana, de uma igreja presbiteriana, mas ainda assim incompleto, porque a igreja ali, ela só se mantém por uma obrigatoriedade, porque ela não tem de fato uma tradição forte, porque ela não existe desde o tempo dos apóstolos, e também porque ela não é considerada infalível. A igreja não é considerada infalível para o mundo protestante, mas para o mundo apostólico sim. Porque Cristo disse lá no livro de Mateus que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então, no final, a igreja vai continuar existindo. Mas a igreja fundada por Cristo, não. Ela vai estar lá até o último dia. Então, é isso que é importante de entender a diferença entre as igrejas apostólicas e as igrejas evangélicas. Tendo esse discernimento, você vai ver quão diferente é o mundo apostólico e o mundo protestante. São mundos muito diferentes. E por essa razão que o mundo protestante já não faz mais sentido para mim. E para muita gente que começa a estudar a história também não faz.
você vai encontrar que a igreja ela é una, santa, católica e apostólica. E aí cabe você agora sair desse mundo de milhares de denominações protestantes e entrar para um mundo muito mais limitado, mas ao mesmo tempo muito grande, de que existe basicamente 3 grupos apostólicos. A Igreja Católica Romana e suas igrejas orientais juntas, né? A comunhão latina. A Igreja Ortodoxa Bizantina, isso é a comunhão de 15 igrejas autocéfalas. E as igrejas ortodoxas orientais, da sua comunhão de 6 igrejas. Ou seja, tu vai ter 3 grupos, 3 fés que você vai tentar decifrar, de acordo com seus estudos, qual é, de fato, a igreja que é a continuação dessa igreja que está na Bíblia. Porque nenhuma igreja protestante é a continuação. É essas 3 aqui. Uma dessas 3. Alguns vão dizer que são até as 3, talvez que no futuro elas se juntem de novo. Quem sabe? Mas nesse momento, são 3 separadas. 3 comunhões separadas. Então cabe a você descobrir Igreja Católica Romana, Igreja Ortodoxa Bizantina e Igrejas Ortodoxas Orientais. Qual dessas 3 que é? Cabe a você pesquisar. E é muito importante entender que até o ano de 1500 não existia essas denominações protestantes, ou seja, até os primeiros 1500 anos de cristianismo, os 3 grupos que sobreviveram até aquele momento eram somente esses. Só tinha essas 3 comunhões. E agora a gente tem milhares de confissões cristãs que existem no mundo. Mas também já foi avisado que isso aconteceria. Aqui no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, vai dizer o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, e assim continua. Ou seja, já vai dizer que mais próximo ao final dos tempos, muitos se apostatarão da fé. E o protestantismo, as igrejas evangélicas, são uma grande apostasia saída da Igreja Católica Romana, que por sua vez também sai da comunhão com outras igrejas no Oriente, ou seja, é um cisma atrás do outro, séculos e séculos de cismas, e que gera essa apostasia atrás de apostasia. Agora a gente tem diversos grupos que se dizem presbiterianos, diversos grupos que se dizem luteranos, diversos grupos que se dizem batistas, e ninguém jamais sabe qual é que é o certo e qual é que é o errado. Porque na menor discordância que eles tiverem um com o outro, eles fazem uma apostasia dentro deles mesmos e criam uma nova denominação. Dessa nova denominação tem apostasia e cria um novo grupo. Então fica nesse ciclo vicioso que é fruto disso. É fruto do que diz aqui, que alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Ou seja, essas são pessoas que vão apostatar da fé. Vão apostatar da fé em massa. E estão fazendo nesses últimos 500 anos em apostasia atrás de apostasia. Por exemplo, o exemplo da igreja anglicana é uma igreja fundada porque o rei daquele país queria se divorciar. Isso é loucura? É uma apostasia gigantesca, não tem mais referência eclesiástica, tradição cristã já não importa mais, porque dão ouvidos a essas doutrinas que são demoníacas. E é por isso que é importante voltar à tradição o máximo possível e encontrar aquela comunidade que confessa uma fé mais similar à fé dos apóstolos. E por fim, só a Bíblia é suficientemente, você lendo em casa, ou talvez um pastor que mora aí no seu bairro, porque só isso suficiente não funciona. Porque só ler a Bíblia não funciona. Porque Pedro vai deixar isso claro em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21 também. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Está escrito na Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia e vai estar dizendo: nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não cabe a nós, particulares, pessoas leigas, ficar interpretando a Bíblia. Para nós não funciona dessa maneira, porque ela é interpretada dentro do contexto do magistério da igreja. Está escrito e continua, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falam inspirados pelo Espírito Santo. A gente não tem essa mesma inspiração. Os homens santos que diz aqui, se você verificar todos aqui que estão na Bíblia, são pessoas que receberam o Espírito Santo e que temos certeza que receberam o Espírito Santo, por causa do dia de Pentecostes. Cristo manda o Espírito Santo, vindo de Deus Pai. O Espírito Santo vem até os apóstolos, enche eles com aquela graça divina, e eles ganham dons que nós não temos. E nenhum pastor hoje em dia vai ter esse mesmo dom, porque não é suposto de ter.
Foi feito para atender aquela demanda do início do cristianismo, onde iam mandar apóstolos para terras que eles nunca foram antes, de povos que falavam línguas estranhas. E aí vem o termo de falar línguas estranhas, é para isso. É para ir para outras terras e falar a língua daquele povo sem nunca ter aprendido nada. É para isso que foi feito. Os homens santos, cheios do Espírito Santo, que produziram a Bíblia. E depois foi compilado pela igreja. E é muito importante ter esse contexto, que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular. Não foi feito para a gente interpretar da maneira que a gente quer. Esse versículo por si só já nos tira desse ambiente protestante e fala, peraí, eu sozinho não posso, eu preciso confiar numa igreja. Agora cabe pesquisar qual é a igreja que você pode confiar nesse sentido. Só você ler a Bíblia não é suficiente. Na próxima vez que alguém te falar assim, lê a Bíblia, você sabe que aquela pessoa não está falando algo certo. Aquilo não é o conhecimento cristão. Porque imagina, pela maior parte da história do mundo, a maioria das pessoas não sabia ler e nem escrever. Como é que essas pessoas foram salvas? Todas foram pro inferno? Todas foram mortas? Não. Elas foram salvas porque elas oravam, porque elas tinham fé, a sua fé produzia obras, elas serviam a caridade, elas partiam o pão, bebiam do cálice. Eram pessoas que estavam buscando a fé cristã da maneira que ela se apresenta, vivendo uma vida, um estilo de vida cristão, morrendo pela fé. Quando alguém fala, para ser cristão basta ler a Bíblia, depois você mergulha na piscina 3 vezes, às vezes nem 3 vezes, não é suficiente. Pela maior parte do tempo as pessoas nem sabiam ler. E em muitos lugares ainda não sabem. Então, ler a Bíblia, ter a Bíblia assim, nesse formatinho impresso, em folhas finas, em textinho com negrito, até 1500 só tinha rolos de escritura. A Bíblia era uma biblioteca inteira. Não dava para compartilhar com as pessoas. E mesmo se compartilhasse, como é que elas iam ler? A maioria nem sabia. Então, ler a Bíblia não é necessário para a salvação. Você vai na liturgia, na Santa Missa de domingo, o padre vai ler a Bíblia. Você vai orar, você vai partir o pão. Essa é a parte mais importante. É a comunhão cristã. Então, quando você se limita o cristianismo a somente a Bíblia, se mata toda a tradição que Cristo e seus apóstolos estabeleceram nessa terra. Você proíbe o cristianismo para pessoas que não sabem ler, pessoas que não são alfabetizadas. Você limita o cristianismo. Você não pode limitar o cristianismo porque ele vem de Deus. O cristianismo ele é completo. Ele não é só um livro. Ele não é só um pedaço de papel com várias imagens que você consegue ler. Não é. É oração, é partir o pão, é ir para a igreja. É uma igreja que tem ícones que contam histórias. É o incenso que é aceso pelo padre. É as orações, os cânticos, os louvores. É se prostrar diante de Deus. Tudo isso faz o cristianismo ser completo. Não limitar o cristianismo somente à Bíblia é um erro. E é por esse erro que, para mim, não é possível ser protestante ou evangélico nos dias de hoje.